queridos, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Consciência, um programa que pretende trazer para vocês psicologia baseada em evidências. E hoje eu estou aqui com essas queridas, Lilian Escorteganha, Renata Moreira. Para mim, elas são as divas da terapia do esquema do Brasil. Meninas, muito obrigada por essa alegria e essa honra de ter aqui vocês conversando comigo. Primeiro, de tê-las aqui no Mato Grosso do Sul e agora aqui para esse papo mais íntimo, mais próximo nosso, né? E eu queria que vocês começassem falando um pouquinho do amor que nós todas temos, né? Que eu acho que é o que nos une pela terapia do esquema, né? De como essa terapia vem crescendo no Brasil, como vem ganhando um campo, né? E como isso enriquece, eu acho que a nossa vida como terapeuta e também a vida dos nossos pacientes que a gente tanto ajuda, né? Eu acho que essa questão, essa palavra que tu trouxe, a palavra amor, eu acho que é o que norteia uma boa terapia. A gente fala muito na terapia do esquema, se foca muito na questão da conexão com o paciente, da relação terapêutica. E é muito difícil se o terapeuta não tem nenhuma espécie de amor pelo seu paciente, pelo seu cliente, que esse né, vamos pensar, essa parceria avance. Porque a conexão terapêutica precisa de algo genuíno, precisa que alguém ali se empreste para aquele sentir, para que ele possa trazer à tona conteúdos que estavam, vamos pensar, no inconsciente ou parte consciente, ou mesmo questões que são muito difíceis de lidar, traumas. E esse apego, que aliás alguém, né, falou muito bem hoje, né, a gente tem essas experiências, né, vamos pensar, ela falou que nós somos as divas da terapia do esquema, temos aqui uma especialista na teoria do apego também. Obrigada. Esse apego, é mesmo, né? Então, esse apego seguro é muito importante. E para que isso aconteça, precisa haver amor por aquela pessoa, por aquela história e também uma fé de que aquilo possa trazer benefícios. Muitas vezes, principalmente com transtornos de personalidade, antes da terapia do esquema, quando pegávamos alguém, poxa, transtorno de personalidade narcisista, e agora? É muito difícil de atender, mas a terapia do esquema, ela nos ensina que atrás de todos aqueles modos de enfrentamento, daqueles comportamentos, existe uma criança aprisionada lá atrás. E nos ajuda a enxergar aquela parte saudável que a gente quer resgatar. E para fazer esse movimento, a gente precisa ter amor. Amor por aquela pessoa, um amor que, vamos pensar, é algo que não se explica por uma lógica, é quase de um sobrenatural, porque a gente está vendo uma pessoa ali que está agredindo, uma pessoa que não está bem, com um transtorno, mas existe uma vontade de querer ajudá-la por acreditar no ser humano. Então, na vulnerabilidade, né, que todos nós temos e que acho que é enxergar além, né, Lilian, enxergar o que tem por trás de tudo isso, né? Eu acho lindo demais, gente. Então já começou com a palavra-chave. Amor, né? E eu acho tão legal a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não trazem isso para um contexto de psicoterapia, como se o cliente ou o paciente que está ali, ele é nosso paciente, a gente não vai desenvolver uma relação de amor, né? E a terapia do esquema fala muito sobre isso. Isso, para mim, foi uma coisa que me ajudou e me impactou muito, né? Porque quantas vezes eu escuto os meus pacientes falarem, Ana, eu amo você. E foi libertador eu poder responder de volta, eu também amo você, né? Porque eu também amo. É um amor terapêutico, mas é um amor de toda forma, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas não entendem isso, né? Tem muito preconceito. Eu acho que esse amor, assim, eu acho que ele vem para libertar a psicologia, o psicólogo e as crianças dos pacientes. Né? Porque quando a gente pensa no que a terapia do esquema ela propõe e a gente começa a incorporar, se a gente fala que a terapia do esquema é um estilo de vida, você passa a viver aquilo nas suas relações. Então aqui nós três, Minas, Sul, Mato Grosso do Sul, a gente juntas numa união de amor, a gente não se conhecia, né, presencialmente, só pelas redes, e de repente a gente está aqui falando sobre um tema que a gente ama, se sentindo segura para isso, né, e essa ideia, assim, ela vem revolucionar não só a clínica e os resultados, porque isso é um grande ganho. A gente vê, a Lilian estava falando de transtorno de personalidade, a gente tem inúmeros ganhos que não se tinha antes. Mas ela também vem revolucionar a comunidade de psicólogos. Sim. Porque a gente passa a ter uma relação uns com os outros a partir desse entendimento das necessidades emocionais, da autenticidade,
desse valor das relações, coisa que a gente não tinha antes. Antes a psicologia, isso que a gente vive hoje, assim, quando eu me formei, né, lá atrás, não tinha esse perfil de uma comunidade que se ajuda, de uma comunidade que se apoia. Eu acho que os terapeutas de esquema, eles têm essa característica. Sim, e eu me sinto tão conectada mesmo, né? Conectada. Porque eu acho que essa é a intenção, e eu acho que é isso que a terapia do esquema proporciona, né? Quando a gente entende todos nós, as nossas vulnerabilidades, as nossas necessidades emocionais, e o quanto nós somos iguais, semelhantes no fundo, né? De coisas que às vezes a gente não revela, não mostra, mas que a gente entende, né? As nossas necessidades, entende que o outro também tem, e busca conhecer essa criança do outro. Eu acho que isso nos conecta. Então, eu acho que essa palavra, são várias palavras, né? Mas acho que amor... Começamos bem. Começamos bem. Mas acho que amor, nesse sentido, para mim, foi libertador. E que bom você dizer que talvez seja libertador para a psicologia, né? Sim. E conexão. Essa é a nossa proposta, né? Aqui, de estarmos conectados e de conectar pessoas. É a minha proposta, eu acho que também é a proposta de vocês, com o trabalho que vocês têm, né? Que, inclusive, eu acho que vocês poderiam explicar e contar para as pessoas como é a parceria de vocês, o trabalho de vocês no Psilink, né? Essa conexão. Eu acho que da conexão surgiram muitas coisas, né? A gente está falando sobre isso, aí vamos nas histórias, a gente vai lembrando das histórias, né? E eu me lembro quando, antes da terapia do esquema, que eu atendi ainda na psicanálise, e a sensação que eu tinha é que eu não podia ser eu mesma. É como se eu não podia ser como eu sou. E eu tenho, assim, um nível de amabilidade alto, e a psicanálise, aquela amabilidade era uma coisa errada. Então, eu me sentia fazendo algo errado, sendo como eu sou. E aquilo ia gerando várias consequências para a clínica, para a minha carreira, para minha autoestima, para a minha forma de viver a psicologia. E quando a terapia do esquema vem, a gente começa a se libertar disso. Como você disse, meu paciente falou que me ama, eu posso falar que eu amo ele de volta. Porque é de humano para humano. Isso vai refletindo em várias outras coisas. Então, a gente começa a ter também um despertar de projetos, de sonhos, de poder entender que tem algo dentro de nós, então tem algo dentro de mim, da Lilian, da Ana, que a gente pode semear para a psicologia do futuro. E isso só acontece quando a gente está conectado. Né? E é uma genuinidade, né? Sim. É poder ser você de verdade. E é isso que a gente trabalha com os nossos pacientes, né? E é isso que a gente precisa se permitir também na psicologia, né? Ser de verdade, né? Eu acho que aí tu pegou num ponto muito interessante, que na verdade eu acho que foi em alguma das últimas convenções da ISST, eu não me lembro se foi a Wendy B. Harry, alguém trouxe que é o terapeuta real, não o terapeuta legal. Então, assim, o que é o terapeuta legal? É aquele que não é genuíno. Porque muitas vezes se sai desse polo de aquela cara de paisagem que a gente treinou muito bem na faculdade. Que a gente foi ensinado e massacrado. Chocante. Fale mais sobre isso. Então, a gente faz essa, vamos pensar, essa cara que sem expressão emocional. E temos também aquele terapeuta, o legal, né? Que é aquele, então, que tudo é fofo, tudo é... E não tem uma questão do genuíno mesmo. E isso que a gente chama de emoção instrumental é muito complicado de lidar. Porque eu chamo de olhos de vidro, né? A gente está trazendo a questão da genuinidade. Agora, vocês imaginem um paciente que tem uma privação emocional e chega para ser atendido por um terapeuta. E esse terapeuta, ele tem emoções instrumentais, ou seja, oi, amado. Então, assim, e o paciente, ele tem privação emocional e ele sente algo estranho naquela relação, ele não sabe nomear. Mas ele não se sente conectado e, por isso, ele não contribui com o tratamento. Aí, então, o terapeuta, daqui a pouco, diz, não, mas é um paciente resistente. Mas, na verdade, quem é resistente é o terapeuta. Porque o terapeuta está no modo de enfrentamento, por mais que pareça algo conectado, mas é instrumental. Então, essa questão do ser genuíno, do poder dizer, olha, assim, quando tu faz assim, eu sinto dessa forma. Precisa de confiança. E é isso que tem que acontecer no setting. E como tu trouxes essa questão da comunidade do Psilink, é essa a batalha. Porque muitas vezes as pessoas têm modos de enfrentamento, elas se defendem. Isso prejudica as relações entre os psicólogos também. Por muitos anos, foi uma profissão muito solitária, ainda é, por conta justamente dessa sensação de insegurança, de eu não posso contar com o meu colega.
E vamos pensar num meio de psicologia onde muitas vezes essas facetas têm que ser escondidas porque eu tenho que ser perfeito, afinal de contas eu sou um psicólogo, como que eu vou dizer que eu tenho fraquezas, como que eu vou dizer que eu tenho raiva, como que eu vou dizer que eu tenho medo? Então tudo isso fica camuflado. Aparece então essas emoções instrumentais, esse modo de enfrentamento legal, perfeito, mas por dentro não é isso que acontece. E aí, a gente notava isso nos colegas. Então, essa vontade muito grande, um sonho visionário, na verdade, o Psilink, de reunir psicólogos em uma psicologia com valores. Sim, com valores, mas também com o compromisso de que a gente não é perfeito, mas a gente vai em busca de ser mais genuíno, mais autêntico com o outro, porque é isso que conecta. Porque eu falo dos olhos de vidro, eu falei antes, deixa eu explicar o que é, que a coisa mais triste que tem é a gente olhar para o outro e encontrar olhos de vidro. Olhos de vidro é quando alguém já deve ter tido, vamos pensar, todo mundo já teve essa sensação de olhar para alguém, a outra pessoa está nos olhando e a gente olha e, será que tem alguém ali dentro? A sensação é que a pessoa está olhando, está falando, mas quem é você? Não tem ninguém, né? Quem está aí dentro? Com quem que eu estou falando? E isso é muito dolorido para nós, enquanto terapeutas, quando estamos entre os colegas, e também para o paciente. E também para o terapeuta, quando o paciente, pensa um evitativo, que a gente está ali querendo conectar e querendo ouvir a dor dele, e ele fala como se fosse uma máquina, assim, morreu. Terminou, morreu. Não, isso já é vida que segue. E a gente fica, não, o que está acontecendo? Que tem aí? Cadê, né? Cadê a pessoa? Cadê o ser humano ali? Então, trazer isso para uma comunidade de terapeutas como o Psilink, com base, né? Consciência, porque é uma união por valores, sim, uma psicologia com valores que tem um norte e tem também a ciência embasando, que é a terapia do esquema, que é potente demais. Vocês estão trazendo da questão da psicanálise, agora pensa. A gente tem também uma base psicanalística na terapia do esquema do entendimento com Bowlby. A gente fala de apego, ele também era um psicanalista, mas a gente junta a isso a base da comportamental, porque é o tripé. Cognitivo, comportamental e vivencial. Gestalt terapia trazendo vivências, também a TCC trazendo muita ciência. Então a gente faz, o Jeffrey Young foi um grande costureiro aí, né? Excelente, né? Nossa. Nos cobriu com uma bela colcha para aquecer nossos atendimentos. Então é isso, é trazer essa união desses psicólogos por um grande propósito, que é ajudar a saúde do país, mas também do psicólogo. Sim, e pensar nisso, que é integrativa, né? A teoria é integrativa, mas ela também tem o propósito de integrar, né? Eu acho que quando a gente olha para o Psilink, eu, pelo menos, né, que participei do evento em Foz, eu acho que a gente se sente integrado, né? E conectado. E aí eu queria até aqui pedir publicamente, ao vivo, a permissão para usar a frase que vocês usaram lá, que mexeu muito comigo, assim, realmente me marcou, que eu achei que aquilo ali representa muito para mim conexão e essa nossa intenção de ajudar as pessoas, né? Que é ninguém solta a mão de ninguém. É verdade. Eu amei essa frase. A gente vai ampliando as nossas palavrinhas aqui do podcast. A gente começa com amor, a gente vai para conexão e a gente vai para confiança. Né? Isso quando a Lilian fala dos olhos de vidro, você não consegue estabelecer uma relação de confiança com emoções instrumentais. E se não tem confiança, o vínculo está prejudicado. Sim. E se não tem vínculo, não tem prosperidade, né? Seja na comunidade, seja na relação terapêutica. Então, né? Você estava perguntando da nossa história. Então, muito começou com uma conexão por propósitos, uma conexão por projetos. E dali veio uma relação, uma amizade, um vínculo. E desse vínculo houve uma segurança, uma confiança que fez a gente além. A gente não imaginava, né? Lili, lá do Magic Bus, que tudo isso ia acontecer. Então, essa possibilidade que a gente tem a partir de relações seguras, ela vale tanto para o paciente, quando a gente divide isso com ele, esse potencial, quanto para a nossa comunidade. Então, a gente vê isso acontecendo, né? A turma que saiu de Foz saiu, né, super motivada mesmo para ir além. Que a gente precisa de segurança para ir além. Sem a segurança é mais difícil. E acho que principalmente porque Foz, né, era um trabalho vivencial, né? Era experiencial. E isso faz toda a diferença. Acho que é a grande diferença da terapia do esquema, né?
e faz a gente se sentir assim. A gente mergulha na nossa própria história para ver ali o que é que precisa ser reparado, que necessidades precisam ser atendidas e como que a gente vai cuidar disso, né? E aí, se sentindo assim num contexto, num conjunto de conexão, a gente se sente realmente mais seguro e mais confiante, né? Então, por isso eu gostei muito dessa frase do ninguém solta a mão de ninguém. Ou seja, estamos juntos, né? Eu uso muito e lembro sempre de vocês quando eu uso essa frase, porque eu acho fantástico. Mas falando nisso, né, em técnicas experienciais, vivenciais, né? Eu sei que vocês gostam muito de falar sobre isso. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho disso, como é isso para vocês, né? O sentido que faz na vida de vocês. A técnica vivencial é uma grande paixão e eu gosto muito de dizer que eu sou uma terapeuta vivencial porque eu experimentei em mim essas técnicas muitas e muitas vezes antes de aplicar na clínica. E eu fui me descobrindo de formas diferentes. Eu fui descobrindo partes minhas muitas vezes aprisionadas. Na terapia do esquema, para quem não conhece, nós trabalhamos com modos, partes, lá dos criança, vozes críticas, modos de enfrentamento, desadaptativos, né? Então, são muitos nomes, mas o que a gente está falando aí? Que a gente tem partes. Quando a gente vai crescendo, muitas vezes a gente vai deixando partes pelo caminho para poder sobreviver. São partes da nossa criança, muitas vezes a autenticidade, a criatividade, a amorosidade, por questões do ambiente, né, de uma dificuldade do ambiente de lidar, ou de a gente de lidar com o ambiente. Então, essas partes, elas ficam presas. E quando a gente começa a trabalhar técnicas vivenciais, quando eu comecei a viver a técnica vivencial, eu comecei a encontrar partes minhas. E é muito interessante, porque muitas vezes a sensação que eu tinha era de partes presas em lugares. Eu comecei a perceber que os meus clientes me traziam muitas vezes questões como: eu estou, onde você está? Usando a técnica vivencial para chegar numa emoção ou num sintoma difuso que a pessoa não consegue descrever o que acontece, um pânico, uma ansiedade. Onde você está numa técnica vivencial? Eu estou numa caverna escura, num buraco. Eu não posso sair. E não foi um nem dois. É a caverna escura, é o quarto escuro, é um lugar frio, é como se eu estivesse trancado num quarto. Então, esses lugares de aprisionamento mental, vamos pensar na terapia do esquema, são esses esquemas mentais, cadeias mentais, partes da gente que ficaram aprisionadas e que geram sintoma. E o sintoma, essas emoções dessas partes fazem com que a gente tenha, vamos pensar nessas partes, tem também vozes críticas que dizem aí que você deve ficar nesse buraco, porque é aí que você tem que ficar. Que nós chamávamos uma vez de pais internalizados, mas não é justo, porque na verdade são vozes que vão além do que a gente ouviu dos pais. Elas são mais cruéis, porque tendemos a internalizar, por uma questão de sobrevivência, né, as vozes mais cruéis, sem a parte boa. Só cruel. Então vira um monstrinho, concorda? Sim, terrível, né? Que nos aprisiona em certos lugares. E depois isso gera sintoma. E a gente, para não ter que sentir toda aquela angústia, nós criamos modos de enfrentamento. Então, as pessoas bebem, as pessoas fumam, elas comem excesso para poder lidar com essas partes aí que estão dentro. E nas técnicas vivenciais de imagem, sim, eu encontrava muitas pessoas presas. Nas técnicas de cadeira, muitas vezes está tão emaranhada essa luta interna que a gente precisa separar as partes, chama split to heal, né? Separe para curar, para poder entrar e organizar essa bagunça interna, que nos rouba energia, que nos leva para lugares que a gente não quer ir, que faz com que a gente tenha relacionamentos ruins, que faz com que a gente repita aquele padrão que a gente diz nunca mais. E quando a gente vê, nós estamos fazendo de novo. Então, a técnica vivencial é muito potente, tanto para chegar nisso, como para reprogramar. Nós falávamos hoje sobre a reprogramação da mente, que não é só a nível cognitivo e nem tão pouco emocional, mas também estrutural do nosso cérebro. Então, é uma técnica muito potente, nós agimos num lugar muito profundo, e no momento que a gente muda esse aparelho perceptual da pessoa, a gente muda o mundo da pessoa. Porque ela passa a ver o mundo completamente diferente. No momento que ela interage diferente com o mundo, ela também vai ter resultados diferentes, que é por isso que o nosso cliente nos procura. Então, é fantástico. Eu falo assim de uma forma apaixonada. Sim, né? Uma aula, gente, anotem uma aula introdutória de terapia do esquema nesse
técnicas vivenciais, né? Mas é muito apaixonada, assim. Vocês são assim, né? Pela terapia do esquema, acho que vocês passam isso pra gente, você vê numa explicação que pra ela é muito simples, né? A gente sente isso, mas você também, né, Renato, quando fala sobre isso, também é uma coisa que flui pra você naturalmente, né? Eu acho que é uma coerência, né? Porque quando a gente olha para os ganhos da terapia do esquema com os nossos pacientes, a gente começa a entender que o terapeuta do esquema, a Lilian estava falando do paciente, como é que é essa relação. E aí eu vou trazer um outro ponto de vista que eu acho que complementa, que é o que a terapia do esquema fez com o terapeuta. Porque uma vez que você vai se conectar genuinamente, uma vez que você vai se conectar emocionalmente, né, criar vínculo com o seu paciente, aquilo traz muito do seu pro set. Sim. O que antes podia ficar oculto, porque tinha toda aquela distância, né, daquela barreira. Vamos pensar até na psicanálise, eles ficavam de costas. Não era nem de frente, no divã. Então, toda essa cultura que a gente aprende com ela e entende que era necessária uma evolução, vem a terapia do esquema e fala assim, você vai criar vínculo afetivo com o seu paciente. E se eu tenho esquemas, se eu tenho modos de enfrentamento que me dificultam nos meus vínculos, eu tô lascado. Então vem a terapia do esquema e fala assim com o terapeuta, olha, e agora a gente está nessa onda da terapia do esquema no Brasil pelos resultados, e são resultados incríveis, mas os próprios terapeutas falam, tá bom, eu quero ser terapeuta de esquema. E aí qual foi a realidade que a gente começou a perceber? Eles eram mais terapeutas cognitivos do que terapeuta de esquema. Então eles faziam técnicas cognitivas, mas na hora da técnica vivencial, não faziam. Então, eles vinham para a supervisão e falavam assim, bom, e a técnica vivencial? Não, nunca fiz. Sou terapeuta de esquema há 2, 3 anos e eu nunca fiz técnica vivencial. E aí a gente começou a perceber nas nossas supervisões e salas de aula que fazer técnica vivencial era um desafio para o terapeuta de esquema. Sim. Por quê? Porque envolve a emoção e tem que passar por ele, né? E aí a gente começa todo esse trabalho com o olhar para o terapeuta, com o olhar para o psicólogo, de levando, né, na formação de terapia do esquema, de levando uma formação prática para que ele possa experimentar nele, porque a gente não tinha essa necessidade com a TCC, outras abordagens, de ter um trabalho também de autoterapia, o Magic Buzz. A gente, na época da pandemia, era um ônibus. Pensa, Ana, você lembra que você estava na época do Magic Buzz? Pensa nisso, era um ônibus virtual, na pandemia. A gente embarcava psicólogos. Eram mais ou menos 40 psicólogos por ônibus. Foram mais de 6 ônibus que partiram. E eles viviam uma jornada experiencial. Passando pelo apego, passando pelos esquemas. Era um parque esquemático, com todo um aspecto lúdico para a gente conseguir driblar o racional do terapeuta. E aí os terapeutas começaram a vivenciar. E a gente foi descobrindo ali, observando, né, os passageiros psicólogos, que tinha ali uma necessidade do psicólogo se trabalhar, do psicólogo se cuidar. A gente tinha depoimentos assim, de psicólogos, dos colegas, assim, eu faço anos de terapia, mas eu nunca descobri que eu tinha uma criança no buraco, que eu tinha uma criança presa. Então, a gente começou a ver a potência para os psicólogos da terapia do esquema e a potência de conseguir fazer com que eles estivessem mais preparados para multiplicar isso nas suas clínicas. Sim. Porque a terapia do esquema, sendo feita como uma TCC, ela estava prejudicada, ela estava assim, em perigo. Vamos pensar no Brasil, um tanto de terapeutas do esquema que não fazem técnica vivencial. Né? Então, assim, a Lília é uma autoridade em técnica vivencial, eu aprendo muito com ela, né? Ela vem, mas é um movimento, assim, que a gente percebe de importância de fazer uma terapia do esquema com esses princípios, né? E com esses princípios, porque lá fora é assim que eles fazem. Sim. E aqui no Brasil a gente começou a ver um movimento de um monte de terapeutas do esquema fazendo só TCC. Não, a TCC tem todo o seu lugar, mas vem a terapia do esquema, é importante essa parte vivencial estar incluída, né? Sim. É porque as pessoas têm dificuldade de lidarem com as emoções, né? E aí a nossa tradição é cognitiva, comportamental, então a gente tem, eu vejo até na supervisão de psicólogos cognitivistas, né, que eles têm muita dificuldade de lidar com a emoção. Quando o paciente se emociona, eles às vezes vão pela tangente, tipo, sai por aqui. Daí na supervisão você fala, mas e daí? Por que você fez isso, né? Porque eu fiquei meio assim. Dá até nome pra isso, Ana, protetor racional, tem até nome. É isso que acontece. Com medo, né, de entrar, de acessar, porque aquilo mexe com as emoções deles também.
né? Então, mas que bom que isso está crescendo no Brasil, está mudando, né? E que bom que vocês estão aí para poder ajudar a gente a olhar para isso mesmo e se trabalhar dentro daquilo que precisa ser trabalhado, né? Mas, Renata, eu queria que você falasse também um pouquinho da terapia de casal, né? Da terapia de esquemas com casais, né? Que é também, acho que, uma paixão para você e que inspira tantas pessoas, né? Faz parte da minha história, né? Quando eu olho, assim, para minha jornada na psicologia, eu gosto muito de olhar, assim, a história, porque ela vai dizendo pra gente que tempo que a gente está. E num determinado momento eu olhava para as terapias individuais, que minha clínica era individual, e eu comecei a perceber que relacionamento conjugal tinha um quê a mais. Né? Hoje na palestra a gente estava falando sobre isso. Tinha um quê a mais. Tinha algo que acontecia ali na relação conjugal que era um preditor de saúde mental ou um preditor de doença mental. Sim. E aí, naquela época, não tinha terapia do esquema ainda, eu fui me aprofundar em relacionamentos. E aí fui estudar com Gottman, fui estudar com a comportamental, com o Datílio da TCC. E comecei a ver que o vínculo conjugal, ele era, na verdade, uma grande oportunidade que a gente tinha na clínica de potencializar os resultados. Porque o vínculo íntimo, ele tem uma hierarquia com um poder maior do que outros vínculos. Por exemplo, tem um exemplo que eu adoro dar, assim, que é, se a sua amiga te falar alguma coisa, Ana, né, sobre, por exemplo, te fizer uma crítica sobre alguma conduta sua. Ok, minha amiga falou, vou pensar sobre isso. Agora, se o marido falar... o bicho pega. O bicho pega. Né? Então, tem um peso tanto para o negativo, né, que é para ativação dos esquemas e para perpetuação daquelas sensações, quanto para o positivo. Então, se tem, né, por exemplo, se você está recebendo uma reparação, que é uma das técnicas da TE, através de mim, que sou sua terapeuta, isso vai ter uma valência, isso vai ter um poder. Mas se você recebe uma reparação do seu marido, se ele vai lá na imagem, vai lá no buraco, tira a Flavinha de lá, cuida dela, isso tem uma potência elevada. Sim, né? Com certeza. Então, a gente vai vendo oportunidades. Porque é o apego, né, Renata? Porque é o apego, né? Que na infância eram os pais e depois acabam sendo os nossos parceiros amorosos mesmos, né? Que ocupam esse papel. É a segunda chance. É a segunda chance que você fala. E é muito bonito isso, né? E como a gente precisa, eu falo assim, principalmente... por causa do Mato Grosso do Sul, né? Que a gente tem visto o quanto tem poucos terapeutas de casais e principalmente terapeutas que não são qualificados. A gente não tem, né? Então, assim, acho que aqui é uma área que a gente precisa se conscientizar mais, né? Todo mundo. Então, tanto o terapeuta quanto as pessoas mesmo, porque não existe ainda essa cultura, né? Que talvez lá, acho que para o Rio Grande do Sul e para Minas deve ter muito mais, né? Mas isso é uma coisa que aqui basicamente está assim, a sementinha. Agora temos uma boa semente lançada. E olha, nós vamos deixar aqui, porque podcast assim a gente deixa registrado e testemunhado. A Ana Flávia poder liderar essa frente pois aqui. Que de bom, formação, né? de capacitação, porque é uma realidade. A gente tem as famílias clamando por ajuda clínica e poucos profissionais capacitados para isso. As famílias, então, né, Renata? Então, assim, eu acho muito desafiadora a terapia de casal. Para mim é muito difícil, já atendi algumas vezes. E aí eu pensava o seguinte, se já é difícil lidar com os esquemas de uma pessoa... Você imagina com duas reunidas ali na sua frente, né? Então, foram algumas vezes... Só que eu atendo muitos pais em orientação de pais, né? E isso foi acontecendo tanto e eu vendo que, na maioria das muitas vezes, o problema não é a criança em si, mas é a condução dos pais. É como os pais estão e como que essa relação impacta na criança. Eles conseguem muito bem levar a criança para terapia, deixa lá e fala assim, toma, resolve... né? É quase que toma o filho é teu, mais ou menos isso que eles falam, e some, né? E de tanto eu ver isso, que o problema estava na relação dos dois, eu te confesso que isso tem mexido comigo e eu tenho atendido alguns casais, né? Tenho começado a me lançar novamente nesse desafio que estava fechado uma porta. Olha, gente, mim. A verdade é todo mundo vai acabar aprendendo terapia de casal uma hora ou outra. Porque precisa, não tem jeito de escapar. Né? Precisa. São vínculos que vão fazer parte. Sim, e são tantos problemas, né? Sim. Que aí a gente pensa na família como um todo. Se você conseguir ajudar esse casal, o quanto você ajuda a família como um todo. Deixa o impacto para gerações. O impacto para gerações. Isso é tão bonito. Né? Isso é muito rico. Muito rico. Legado que a gente deixa, a gente não consegue nem imaginar. Eu falo com meus pacientes assim, o que os netinhos vão falar? Às vezes nem tem neto, nem tem filho. Mas vai ter que uma história hora, que né? vão contar.
né? Da vovó Ana. Pois e do vovô, o maridão chama Genilson. Que história que vão contar. Porque a gente vai deixando essas histórias que são marcas para gerações futuras. Sim, né? E que bom se tiver um terapeuta que pode ajudar a gente a melhorar essa relação, né? Claro. E perpetuar isso, né? Transgeracionalmente de uma forma saudável e cuidada, né? Eu acho que a palavra agora, eu acho que é uma palavra muito acertada, transgeracional. Porque o impacto é para frente e também para trás. Quando a gente fala de esquemas, fala de casal, fala de criança, eu gosto sempre de pedir uma árvore genealógica, que é para eu entender quem eram os avós, quem são os pais, para chegar na criança, porque tem esquemas que são herdados. Eu digo, a gente herda muita coisa. Sim. A gente tem a herança física, mas a gente herda esquemas de defeito. Quem nunca a gente começa a investigar? Deixa eu dar uma olhada na árvore genealógica. Tem lá um paciente adulto que chega pra gente e diz, nossa, eu sou um fracassado, eu não consigo fazer nada. Às vezes nem é real isso, mas é uma ilusão que ele tem. E a gente vai puxar a árvore genealógica e ver ali uma série de fracassos na família, como se aquilo fosse uma lealdade familiar. Então, assim, a terapia de casal, ela entra aí também porque ela acaba tendo um poder de força de quebrar ciclo, né? De quebrar essa transgeracionalidade. Ok, eu vou quebrar o ciclo do casal, que essa interação doentia, né? A gente diz quando atende casal, eu não estou contra nenhum, eu estou contra o ciclo que vocês estão fazendo. Mas a gente também interfere em todo o sistema familiar para frente, pensando nos descendentes, e muitas vezes é um fator motivador para os pais trazer, bom, agora a gente precisa pensar, vocês querem passar adiante esses esquemas? Porque eu estou atendendo o filho de vocês. E o que eu percebo aqui nessa árvore é que isso vem vindo de geração em geração. Tu tá me contando que o teu pai te batia, era violento. Agora aqui, tu não bate, mas tu também é violento com os teus filhos. É isso que tu quer passar adiante? É esse o esquema que tu quer que as próximas gerações tenham? Esse do teu avô, esse do teu pai? Aí eles, opa, não, eu não quero deixar isso de legado para os meus filhos. Isso ajuda na motivação deles e até em tornar ego-distônico esse funcionamento, porque a gente vai passando adiante. Eu tenho filhas também. E às vezes eu vejo um comportamento meu e eu me corrijo porque eu digo, olha ali, estou passando a herança adiante, eu não quero. É isso que eu estou passando, né? E como a gente passa, né? Por mais que a gente se trabalhe, por mais que a gente identifique, né? Imagina quando a gente não trabalha e quando a gente não identifica, né? É por isso o nome do podcast, é consciência, né? Que é também da importância de termos consciência daquilo que é nosso, daquilo que a gente passa no nosso comportamento, de como a gente cuida dos outros, né? Dos nossos vínculos ali, né? Porque a gente passa. Sim. Sabe o que você me fez lembrar, Ana? Quando eu comecei a aprender terapia do esquema, a terapia do esquema tem várias vantagens. A gente que ama o que faz, a gente fica, né? Sim. Puxando sardinha para o nosso lado. Mas uma das coisas assim, que eu acho que foi uma grande revolução é a consciência sobre necessidades emocionais. Então, eu lembro, assim, que quando eu comecei a aprender terapia do esquema, eu falei, gente, tem uma receita aqui. Tem algo que a gente pode se orientar, que são as necessidades emocionais, porque a criança, quando nasce, a gente já sabia o que ela tinha que fazer do ponto de vista nutricional. Então, começa amamentando, aí depois vai com 6 meses, 4 meses para comidinha de papinha. Então, a gente já tinha uma ideia do desenvolvimento motor, nutricional, mas o emocional era uma lacuna. Então, a gente começava a entender quando já tinha uma crença formada, quando já tinha ali as crenças que a TCC pega das crenças para frente. Sim. E a terapia do esquema vem olhar, trazer um foco da crença para trás, na história do desenvolvimento intrauterino. Então, se a gente começa a ter estudos de transtornos de personalidade e traumas da mãe, fazendo uma relação direta. Então, você começa a olhar e fala assim, bom, o nenenzinho nasce. Então, para casais grávidos, para mães de crianças, né, pequenas, o que eu posso orientar? Que tipo de consciência eu posso trazer? Que tipo de... Então, é um trabalho preventivo, que é também uma lacuna na psicologia, que olha muito para a doença, mas não olha para a prevenção. E é tão precioso isso, né, Renata? Eu, enquanto terapeuta infantil, também vejo o quanto isso é
precioso, porque você pode ajudar os pais a identificarem isso. Então, como eles estão agindo agora, para que eles mesmos reparentalizem. Imagine que maravilhoso, né? A gente brinca, né? Nossa, se eu soubesse disso quando meu filho mais velho nasceu, eu falo assim dos pacientes, tem que fazer um recall, vamos chamar eles de volta, porque antes a gente sabia disso. Pois é, eu também penso essa mesma coisa, porque eu não sabia disso antes, né? Mas tudo bem. E também uma culpa que talvez a gente carregue, né? Porque eu não sabia isso antes, mas uma coisa que me conforta e que eu acho importante a gente falar é que sempre é tempo, né? De reparentalizar, né? De olhar para isso e de cuidar de uma forma diferente, né? E aí que tá a consciência, porque é justamente nessa consciência que a gente se dá conta, ok, existe um problema aqui, é um legado familiar que às vezes vira uma maldição familiar, que vinha lá da minha avó, que a minha mãe fez também, que agora eu vejo que eu repito, eu não quero repetir com as minhas filhas, eu tomo essa consciência. Eu me arrependo, porque precisa ter um arrependimento, não adianta tomar consciência e dizer, eu tomei consciência, mas eu não tenho nada a ver com isso, e eu reparo. Né? Então, esse eu acho que são os bons pais, não são os pais perfeitos. Né? São os pais que podem reconhecer, reparar, se arrepender e fazer esse movimento. Não é fácil quebrar vamos pensar algo que é transgeracional, não é fácil vencer um esquema, mas é preciso que a gente se coloque em batalha. Nessa questão, eu presto atenção, eu tenho consciência, e agora, a partir da minha consciência, o que eu vou fazer a respeito disso? E aí vem o tripé da terapia do esquema, vivencial, cognitivo, né? E vamos pensar, a gente vai trabalhar a questão cognitiva, comportamental e vivencial. Então, agora vem o comportamento, porque o que adianta eu ter consciência e eu não fiz nada? Ok, sabe? Vou lá para minha filha, eu olho e realmente, eu errei muito com ela, mas eu não faço nada. Então, assim, o que é o impacto na vida dela? A ACT traz isso, pensando em contextuais. Qual que é a ação comprometida com isso para demonstrar essa quebra de ciclo? Porque precisa ter ação. Então, por isso que a gente trabalha muito com o paciente, para eles terem uma ação a partir do que a gente tem de insight, porque senão aquilo se perde na sessão. Sim, por isso a importância desse tripé, né? Porque a gente vai realmente tomar consciência, vai entrar em contato com isso, né? Com aquela dor, com aquelas emoções, e vai fazer alguma coisa daqui para frente, né? Como é que eu vou agir diferente, né? E eu gosto muito também desta palavrinha que é comprometimento, né? O comprometimento com aquilo que eu quero que seja diferente na minha vida, com os valores que eu tenho. Então, como é que eu vou alinhar os meus comportamentos com isso, né? Eu acho isso muito precioso. Né? Essas palavrinhas estão demais, tem que anotar. Foram várias palavrinhas, né? Foram várias palavrinhas, né? Mas, meninas, a gente está chegando ao fim, né? E eu queria que agora vocês pudessem dizer um pouquinho pra gente como é que a gente faz para aprender mais com vocês, aonde que a gente pode buscar estar mais pertinho, conectadas, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando. Tá bem, a gente tem uma plataforma de cursos de formação também que chama Psilink. Então, é uma comunidade de psicólogos, o foco é terapia do esquema. Então, tem uma formação abrindo para o ano que vem, tem mentorias também, eu dou mentoria em técnicas vivenciais de cadeiras, eu trabalho com cadeiras técnicas de imagem, e ali dentro tem uma série de cursos também, tem introdução, esse Magic Bus que a Rê trouxe foi um curso de autoterapia para psicólogos que a gente criou, então tem várias outras possibilidades ali dentro que as pessoas podem acessar de conhecimento, e além, né, das nossas páginas do Instagram, se quiserem nos seguir, o psi.liniescorteganha, da Rê. renatamoreira.psi, que a gente vai compartilhando conhecimento com vocês, muitas vezes são lives, para que a gente possa aumentar o nível de consciência, né? Que é essa consciência, para que mais pessoas possam ir em direção à cura, buscar um funcionamento mais saudável, mais feliz, mais genuíno, inclusive os psicólogos. Então, temos aí uma série de possibilidades. E nós vamos deixar um convite. Claro, por favor. No ano que vem. Em Belo Horizonte. A gente, né, fala das técnicas vivenciais, a gente preza por viver essa coerência daquilo que a gente ensina para os nossos alunos. Então, a gente vai fazer um evento vivencial que vai acontecer, o Psilink Experience, em Belo Horizonte, nos dias 28, 29 e 30 de agosto. Então, quem tiver interesse, na página oficial do Psilink, vai na bio, tem as informações para já garantir sua vaga. Você vai garantir claro, a sua com certeza. Vai comer pão de queijo. Com certeza.
Né? A gente está trazendo 2 professores internacionais que são referências para nós. Um dos objetivos é também conectar a comunidade PsiLink a esses professores que são referência, é fonte viva de pesquisa internacional. Né? E eles vão estar, professor Renko, professor Eckhart, vão estar com a gente. Vai ser uma dupla e tanto. Imagina, se só o Renko já foi ótimo, imagina. Então você não pode perder. É uma oportunidade, porque pensa, o Renko vem da Holanda, o Eckhart vem da Alemanha, então eles são pioneiros, precursores da terapia do esquema, das técnicas vivenciais. Então é um conhecimento muito precioso. Eles estão na nossa frente em pesquisa, então poder tê-los pertinho aqui no Brasil e juntos nunca aconteceu. Nossa, que maravilha. Mas vocês são demais, estão de parabéns por essa iniciativa, viu? Meninas, muito obrigada. Mais uma vez o carinho, a disponibilidade, foi uma delícia mesmo. Eu imaginei que seria, porque eu sei que vocês são assim, né? Eu quero agradecer de coração por vocês estarem aqui, tá? Muito obrigada a você que nos acompanhou aqui também. Gratidão por estar conosco. Siga as nossas redes sociais, continue nos acompanhando. E em breve teremos mais episódios do nosso podcast Consciência.